Olá, pessoal, bom dia, paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o diácono Claudio Machado, este aqui é o presbítero Maciel Silva, e nós estamos aqui de volta, dando sequência ao estudo que começamos há alguns dias, falando sobre as coisas que vêm depois do arrebatamento. Nós começamos a analisar o texto e percebemos que pouco é comentado, seja pelos crentes de forma geral, seja por obreiros, sobre as coisas que vão acontecer posteriores ao arrebatamento. E, sinceramente, eu acho que se o camarada compreendesse o que vem depois do arrebatamento, seria até mais crente. Isso. Nesta dinâmica, nós elaboramos o conteúdo e estamos colocando ele em prática. Eu quero mandar aqui um abraço já a Nerisvaldo, lá em Alagoas, que era para estar junto conosco na live, mas não deu certo. Porém, Nerisvaldo vem dando aquele apoio moral, vem acompanhando o texto, vem comentando conosco. E é como se Nerisvaldo estivesse junto conosco, porque queríamos que ele estivesse junto para discutir o assunto. E Maciel criou coragem, nós entramos, já fizemos a primeira, onde nós comentamos sobre as coisas que haverão de acontecer para a igreja, na parte 1 do e depois do arrebatamento, você vai encontrar o que vai acontecer para a igreja. E começamos a segunda falando da grande tribulação, o que vai acontecer posterior ao arrebatamento da igreja para aqueles que ficarem na terra durante a grande tribulação. Nós já falamos exclusivamente sobre o arrebatamento, falamos sobre a abertura dos selos, falamos sobre as trombetas e hoje nós vamos falar sobre as taças, o derramar das taças da ira de Deus sobre o mundo. Fizemos esta dinâmica, né? Esta forma lúdica. Pegamos um pedaço de papel deste tamanho e dissemos, esta é a quantidade de pessoas que estará viva após o arrebatamento da igreja. E começamos seguindo o texto bíblico, tirando pedaços, de acordo com a orientação bíblica, e morreu um quarto, e morreu um terço, e morreram pessoas. E nós já paramos nesta quantidade de pessoas aqui. Estes dois papéis eram iguais. Nós agora estamos com esta quantidade de pessoas aqui, e nós vamos agora tratar das taças. E aí nós veremos quantos restarão no final da grande tribulação, que nós já citamos Romanos 9 e 27, citamos também outros textos que falam que até de Israel só o remanescente é que restará vivo. Então, aqui está o Maciel que vai cumprimentar todos agora. Claudio, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu querido. Pai do Senhor a todos que nos acompanham, né, em nossas lives, aqueles que acompanham ao vivo, os que acompanham posteriormente, pois o material fica salvo, né? O Facebook, Claudio Machado. Facebook, canal do Instagram, YouTube. Isso. Também, e no teu também, né? Isso, no @ Maciel Luci, lá no Instagram e também no Facebook. Claudio, eu quero aproveitar o momento, já saudando a todos que nos assistem, quero cumprimentar também 3 pessoas no meu trabalho, Flaviana, Dalva e Erna Friedrich. Isso, Friedrich. Eu chamo Friedrich. Friedrich. Descendente de alemã. Né? Deutsch. Né? E eles... Você sabia que em alemão, para dizer eu sou Maciel, você diz Ich heiße Maciel? Rapaz. Eu aprendi. E vou dizer, quem me ensinou isso aí há muitos anos, lá nas idas de 1999, 2000, foi a Úrsula Epp, esposa do Siegfried Epp. Eu era vendedor de uma loja de material de construção e ela e as filhas andavam muito lá. Aí eu estava disposto a aprender alemão. Tinha uns alemães aqui na cidade, eu não vou citar o nome aqui agora, que chegava lá tirando umas ondas, Alles Blau, Alas Kuchinski, etc. Aí eu fiquei com aquele encucando na mente, eu disse, o que é isso? Aí fui lá, quando a Úrsula foi comprar, eu disse, me ensine. Aí ela, pelo menos, o Irraíssa Claudio Noy, saiu, eu aprendi. Foi? Meu nome é... Então, cumprimento aí a essas amigas que elas estavam no trabalho essa semana, Claudio Noy, e comentando que acompanha nossas lives. Oh, que bênção. Né? Para nós é uma bênção e tem se interessado muito pelo assunto, até pela forma como a gente trata os assuntos, de uma forma descontraída, que chega ao alcance de todos. Tu vai lembrar que a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E ninguém diz que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Então, no frigir dos ovos, elas estão abençoadas. Isso. Eu quero estender ainda
a nossos amigos Célio e Juarez lá em Maceió, e também a Misael Holanda, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, lá no Feitosa, também vai estender o nosso abraço, que passa a nos acompanhar, viu? Passa a nos acompanhar. Muito Então, bem. O senhor não vai mandar abraço pro sogro, né? Ah, rapaz, meu sogro, claro, não posso esquecer. Meu sogro Luciano, presbítero Luciano, minha sogra camarada Ângela, querendo bênção utilizar, é uma chácara que ele tem lá em Alagoas. É a casa de praia. Ele tem uma casa de praia lá em Alagoas, o sogro dele. Aí o camarada quer utilizar a casa de praia, eu sei que já é genro, né? É. Mas o sogro pode dizer que a casa de praia está ocupada, que perdeu a chave, etc. Aí fica vacilando, tem que mandar, rapaz. Oxi. Ei, meu sogro disse assim, ô meu genro, quer vir morar aqui não? Olha. Deus abençoe ele com uns imóveis lá e disse, aqui ó, e você vai morar perto de mim. Oh meu Deus, Deus está te livrando, meu irmão. Como é que é o nome dele? Luciano. Irmão Luciano, Deus está te livrando, meu Luciano. Fique em paz. Olha, graças a Deus, eu sou muito querido pelo meu sogro. Deixa a coisa quieta. Mas, Claudionor, nós, na continuidade do estudo, e depois, Claudionor, o que vem? Rapaz, na linha do que nós já estudamos, e depois para a igreja tem muita bênção. Mas na linha do que nós estamos estudando até agora, para o mundo, para quem não for arrebatado, tem muita dor. Vamos dar sequência ao nosso assunto, que nós queremos que as lives fiquem curtas, já são 10 horas e 50 minutos, então no máximo meio-dia, até porque eu também tenho que chegar em casa para pegar o sorteio do bife, né? Senão... E eu tenho que terminar o almoço, que eu comecei logo cedo olha, da live. Se entregando. Ô, Lúcio, ó, isso é para se justificar caso chegue atrasado, Lúcio. É o seguinte, porque aos sábados quem vai para a beira do fogão sou eu para dar um descanso à patroa. Tá Claudionor, certo. antes de nós começarmos, seria um pecado nós não mencionarmos aqui que hoje está aniversariando nosso pastor Edivan Carvalho. Pastor Edivan, inclusive a igreja estará reunida hoje em comemoração ao aniversário do nosso pastor. A partir das 19 horas. Esse aqui já estava me cobrando. Ei, você não fez compromisso para hoje à noite, não, né? Eu digo, rapaz, calma aí que a patroa... Mas meu pastor sabe que a gente faz o possível para estar junto. Deus abençoe o pastor Edivan, felicidade, muitos anos de vida. Abençoe. Eu tenho o privilégio de... Eu acho que poucos obreiros aqui na cidade. Tu conhece o pastor Edivan há quantos anos? Maciel, eu conheci o pastor Edivan em 1992, há 30 anos. Eu conheço há 18. Eu conheço há 30 anos e cheguei junto com ele aqui numa diferença de 15 dias. Ele chegou em fevereiro, meados de fevereiro, eu cheguei em 3 de março de 1998. A gente... tem uma música que diz que o filho foi embora, no dia em que ele ia embora, a mãe dele chamou ele, deu uns conselhos. Ele disse, vá com Deus. Assim? Não, e parece que ela sabia cada pedra que ele ia colocar no pé. Uhum. A gente sabe cada pedra do que foi colocado aí, graças a Deus. Verdade. Vamos ao nosso assunto. Felicidade, meu pastor, Deus abençoe sua vida, família, abençoe o ministério. Deus abençoe, pastor, sempre. Eu acho que posso fazer palavras minhas e de Maciel que nós estamos à disposição. Verdade. Marcel, Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 1. É o texto que nós já lemos na semana passada e queremos fazer leitura hoje. Leia, por gentileza. Na versão King James, Claudionor, o texto diz o seguinte: depois dessas coisas, ou depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, me chamou: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem acontecer depois destes. Só recapitulando para o nosso ouvinte, este texto do capítulo 4 de Apocalipse, ele é um divisor de águas. O que tem antes do capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1, mandar um abraço para o pastor Lucas, que o pastor Lucas fez contato conosco semana passada, enquanto a gente estava na live, e o pastor Lucas também está dando um estudo sobre Apocalipse. O pastor Lucas Silva. Da igreja? Da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Já congreguei com o pastor Lucas, é uma bênção. Inclusive eu conheço desde a época que ele congregava com o pastor Juarez, lá no Mimoso 2, se não estou enganado. Até preguei lá uma noite. E ele está dando esse estudo na congregação que fica lá no Bosque dos Girassóis. Deus tem abençoado o pastor Lucas. Então um abraço ao pastor Lucas. E o que tem de Apocalipse 4 para trás são as coisas que estão acontecendo. As coisas que são.
Apocalipse tem uma divisão, tem várias divisões, ele tem 7 divisões de 7 partes, de 7 subdivisões cada uma. E a primeira divisão do Apocalipse vai do capítulo 1 ao 3, ao final do capítulo 3, que trata das 7 igrejas da Ásia. E estas 7 igrejas, elas tratam de períodos da história que começam lá no período apostólico e vêm até o momento atual. Eu digo atual porque a igreja ainda não foi arrebatada. Em que pese alguns dizer que Jesus não vai arrebatar a igreja agora, os sinais dizem que a qualquer momento ele arrebatará a igreja. Inclusive, tudo o que eu faço, eu fico imaginando, e se o arrebatamento for daqui a pouco? Tem hora que a gente peca. Sou homem, mas lhe confesso, dá um peso na consciência quando você diz uma coisa que você não queria dizer, quando você faz uma coisa que você não queria fazer, porque a consciência na sequência diz, e se o arrebatamento fosse agora? Ontem mesmo eu fui obrigado a falar um pouco incisivo com a pessoa e lembrei daquele livro, Em Seus Passos, Que Faria Jesus? De Max Lucado. Aí quando eu tive a oportunidade, ontem mesmo, que a Bíblia fala de não se pôr o sol... sobre a sua ira? Sobre a ira, né? Não deixa a ira permanecer até o pôr do sol, se reconcilie com teu irmão. Eu fiz questão de já resolver a situação, dizer, olha, desculpa, eu disse porque realmente precisava dizer, mas não era o que eu queria, não é o meu objetivo. Contigo, o meu relacionamento é assim, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas acontece que do capítulo 4 de Apocalipse para frente, são as coisas que é breve. E quem disse breve foi Jesus. Nós indo lá para a parábola das virgens, as loucas que não tinham azeite, e as prudentes também, disseram que tardou o esposo. Mas o esposo não tardou. Ele chegou no momento exato. A Bíblia diz que ele vem e os seus santos com ele. E os acontecimentos posteriores à vinda de Jesus, ao arrebatamento da igreja, estão do capítulo 4 de Apocalipse a seguir. Como nós já falamos sobre a abertura dos selos, já demos uma pincelada no anticristo, do falso profeta, que não é o nosso foco aqui, o nosso foco são as mortes que ocorrerão após o arrebatamento da igreja. Nós agora haveremos de falar, falamos sobre selos, sobre trombetas, agora haveremos de falar sobre as taças. E aí, eu já peço a Maciel, lembrando a vocês que esta é a quantidade de pessoas, com relação a esta outra quantidade, que ainda restará viva até este momento. Vamos agora ver o que acontecerá com essas pessoas aqui. Marcelo, dando sequência, abra, por favor, a Bíblia, ou se você quiser já acompanhar no nosso ali. Telão? Aqui, fica ó, melhor. Aqui, ó. Isso. A primeira taça. Você em casa, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 2. Nós estamos tratando com as mortes declaradas na Bíblia, mas nós sabemos que, pelos acontecimentos, muitas outras mortes ocorrerão. Vamos ver o que acontecerá na primeira taça. Ao derramar da primeira taça, Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. Marcelo. Meu querido amigo Claudionor, se você me permite, ainda antes de entrar um pouco na reflexão sobre as coisas antes da taça, eu sempre coloco da seguinte maneira: os selos é aquele período onde Deus permite que o mal reine. Ah, bem lembrado. Selos e trombetas, primeira metade... Ó, a patroa entrou ali, ó. Entrou? Manda um abraço oficial para ela. Ô, tá lá, meu amor, te amo, um abraço. Ó, eu tava falando do teu pai, o sogro, no instante. Mas e já eu chego aí para terminar o almoço. Isso, ele falou ao vivo aqui que vai terminar a live cedo para ele fazer o almoço. Ó, só não me convidou para almoçar. Mas tudo bem, tá valendo. Eu vi teu moleque na igreja, moleque de gás, viu? Lúcio, teu menino tem gás, viu? Ei, selos e trombetas, primeira metade da grande tribulação. Para você que vai interpretar a Bíblia, selos e trombetas, primeira metade da grande tribulação. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Falsa paz política. Taças, segunda metade da grande tribulação. Continue seu comentário. Então, aqueles 3 anos e meio, ou 3 anos e 6 meses, os selos é Deus permitindo que o mundo veja o que acontece quando o mal reina em sua essência. As trombetas, além de ser o aviso de que o rei verdadeiro está vindo, é também aquele período onde Deus começa a julgar
o mundo por rejeitar a Cristo. E as taças, por isso chamadas taças da ira, é aquele momento em que Deus vai julgar os que aceitaram o anticristo. Segure aí para você não esquecer nada. Ele disse que é o momento em que Deus começa a julgar o mundo por ter rejeitado a Cristo. Nas trombetas. Nas trombetas. Nós estudamos escatologia e dividimos a escatologia em 7 dispensações. Eu, por exemplo, creio, eu estudo a linha do dispensacionalismo. Vou mandar um abraço aqui para Eduardo, lá em Barreiras, policial militar. Eduardo não crê no dispensacionalismo, mas ele tem muitos argumentos, mas eu creio. E no dispensacionalismo nós temos período de dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei, da graça, que é a que nós estamos, e da milenial. Eu vou mudar a forma do dedo, porque aqui pode parecer um L. Isso. E eu não quero fazer apologia que não presta, não. Então, vou colocar assim. Então, cada um desses começa com uma oportunidade, cada uma dispensação, e termina, e no meio tem uma desobediência e termina com um julgamento. No caso da grande tribulação, estamos no período da graça. A graça vai durar até o final da grande tribulação, é o 6º período. Só que foi dada uma nova oportunidade, quando eles lá atrás, terminando a lei, trocaram Jesus por Barrabás. Foi dada uma nova oportunidade de conversão. Mas o mundo inteiro negou esta oportunidade, ou quase todos. Eu, por exemplo, faço parte do mundo, mas eu abracei essa oportunidade assim que a minha mente compreendeu. E haverá um juízo. A grande tribulação, corroborando com o que você está dizendo, é justamente o finalzinho da dispensação da graça, julgando o mundo por não terem aceitado Jesus. O mundo e Israel logo de quebra, né? Desculpa. Isso. Aí, continue. Não, tranquilo. Aí as taças será justamente o culminar ali, Deus dizendo assim, olha, porque vocês rejeitaram o meu filho e aceitaram e adoraram o filho do diabo, porque o anticristo é chamado de filho do diabo, aí agora vem o meu julgamento sobre aqueles que aceitaram. Aguenta aí de novo, tu tem que segurar. Nara Elisa. Ó, essa menina aqui, pense numa pessoa, gente boa, lá de Barreiras, da Morada da Lua. Nara Elisa e sua família já me socorreram muitas vezes em momentos que o meu tio, lembra disso, Nara? Não me deixou chegar em casa. Eu vinha da igreja e demorei um pouco, porque eu saía do centro, lá do Cais, para a Morada da Lua, cheguei atrasado, meu tio trancava a porta, eu não entrava porque era crente, meu tio já partiu para a eternidade. E o local onde eu achava apoio quando eu voltava era na casa de Nara Elisa, do irmão Jauri, irmã Tereza, da Mara, e lá eu descobri uma comida muito gostosa que hoje é uma das que eu mais gosto. Lembra, Nara? Pão de batata. Pão de batata? Pão de batata. Eu faço pão de batata. Tu faz pão de batata? Faço. Meu amigo, eu acho que Josué também faz, meu cunhado. Eu vou ver se ele foi lá, porque pense num trem que eu gosto. Quando quiser me agradar com pão de batata, fica à vontade. E Nara, eu vi umas fotos aí na internet, sábado, né, Nara? que vem eu trago uns pães de batata aqui pra Pronto. gente falar. Nara, eu vi umas fotos e parece que Nara tá grávida, parece que vem um bebê por aí. Nara é ativa na escola dominical lá, especialmente com as crianças. Deus te abençoe. Pode continuar o seu comentário para a gente seguir aqui. Pois muito bem. Então, entrando aqui, Claudionor, como você tinha anunciado antes... Tua mulher riu ali. Como você havia anunciado, Apocalipse 16:2. Apocalipse 16:2, gente, dando sequência para a primeira taça que vai ser derramada na segunda metade da grande tribulação. E foi o primeiro anjo, né? Primeiro anjo está com a sua taça. Isso. E derramou a sua taça sobre a terra. Vamos ler com calma. A taça do anjo não é que alguém vai ver o anjo lá em pé derramando uma taça, não. Este anjo em pé com a taça é uma forma simbólica. Você não vai ver uma taça sendo derramada. Mas os acontecimentos na terra são reais. Então o primeiro anjo derramou sobre a terra. Leia o texto, sobre o globo terrestre. Continue. E se fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Os homens tiveram uma chaga, uma postulência do corpo,
tumores. Tumores, como é que é o nome daquela? Hanseníase, que é a lepra do É a passado. Nos homens. Nos homens não está dizendo, né, porque é pouca gente, não. É nos homens. Quais eram esses homens? Leia. Esses homens eram os que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Primeira coisa, os que tiveram o sinal da besta na grande tribulação, o sinal da besta é na mão ou na testa, para que possam comprar, vender, etc., cuidar da saúde, comercializar. Estes tais receberão uma postulência, é como se o camarada tivesse que furar, não é o chip, não estou dizendo que é o chip, mas é como se o camarada tivesse que furar para poder colocar o chip, ou colocar uma tatuagem, ou alguma coisa, ou leitor óptico que passa aqui na mão e na testa da pessoa, e isso gerasse um câncer. Há uma outra versão, Claudionor, que chama úlceras malignas, ou tumores malignos e dolorosos. Tu tem aí A King James diz assim: partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. E todas as pessoas portadoras, veja que a versão revista corrigida fala homens. A King James fala todas as pessoas, e aí o homem aí é humanidade, né? Todas as pessoas que portavam a marca da besta e adoradores da sua imagem foram atacados por feridas dolorosas e mortais. Vou te fazer uma pergunta. No texto que você leu, tem alguma morte? No texto, releu o texto, tem alguma morte? Está dizendo que é ferida dolorosa e mortal. Então, todos os homens receberam uma ferida maligna. No meu aqui não tem, ó. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal tal. Mas não disse que morreram. Isso. Não, presta atenção. É que eu quero dizer para o nosso pessoal ali que como não disse que morreu, eu não vou tirar nenhum pedaço. Isso. Mas a tua versão aí diz, a King James diz, mortal. Porém, pessoas estarão morrendo. Mas como o texto não diz, eu não vou tirar. Eu quero que você perceba que quando nós chegarmos no final, e nós chegaremos no final hoje, com a graça de Deus, que você vê quanto desse papel aqui restou ou restará com relação a este, você vai entender que a coisa não é brincadeira. Agora, por exemplo, eu não vou tirar nenhum pedaço, porque o texto não dá quantidades. Mas a primeira taça foi derramada sobre a terra. Vamos à segunda taça em Apocalipse, capítulo 16, versículo 3. Maciel. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Pronto, a taça agora não está mais na terra. A taça está no mar. Continue. E se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Quando as trombetas foram tocadas, nós vimos que 1/3 dos seres marinhos morreram. Agora, em 1/3 das embarcações. Agora nós estamos lendo, e é interessante que você preste atenção, que toda a vida marinha, vou te perguntar, toda a vida marinha, o Leviatã vai morrer? Vai. O Leviatã vai morrer. O mega tubarão vai morrer? Vai. As baleias, aquela jubarte, a outra ou outra que tem engolido Jonas, vai morrer? Vai. E as coisinhas pequenas assim, os cavalos marinhos vão morrer? Toda a vida marinha vai morrer. E o mar, que é 70% da água do planeta, será transformado em sangue. Lembrando que essas águas aí são as que restaram de lá do terço. Nós temos aí águas contaminadas, nós temos aí podridão, nós temos doenças espalhadas pelo mundo inteiro, nós temos... É uma coisa horrível. Mas agora vai ser 100%. Eu te faço uma pergunta. Na primeira taça já morreu gente, na segunda está dizendo que toda a vida marinha vai morrer. Vai ter gente morrendo? Vai. Vocês compreendem? Para mim vai morrer. Vai ter gente morrendo. Vai ter gente morrendo. Principalmente os ribeirinhos. Aqueles que moram na beira dos oceanos, eles vão morrer. Aqueles que moram em ilhas vão morrer. Só que a Bíblia não diz aqui a quantidade. Então eu vou tirar só um pedacinho aqui só para satisfazer à vontade, tá? Ó, vou tirar uma mixaria aqui, ó. Ó, tá vendo aí, ó? Tirei só uma pontinha. A Bíblia não diz quanto, eu sei que vai morrer. Agora entenda, a terra chaga em todos aqueles que têm o sinal da besta. O mar morre tudo. Agora vamos à frente. Leia aí o que ocorrerá na terceira trombeta, na terceira taça,
em Apocalipse 16, versículo 4. Deixa eu só atualizar aqui, espera aí. Vai lá. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios. Ponto. Vamos respirar, oxigenar o cérebro, ler com atenção. O anjo derramou a taça da ira de Deus, o terceiro anjo, nos rios, no plural. Fala um rio lá de Alagoas. Rio? Rapaz, sou muito ruim. Riacho. Rio Niquim. Não, Riacho do Navio. Rio Niquim em Barra de São Miguel. Rio Niquim, Barra de São Miguel. Vou falar um aqui nordestino, um riacho lá, muito conhecido. Riacho do Navio. Sabe que Riacho do Navio tem música, né? Tem. É do Luiz Gonzaga. Riacho do Navio, desaguar no Pajeú. A palavra não saber o nome de O rio Pajeú vai desaguar no São Francisco. E o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, 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 laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Aqui tem o Rio de Pedras. Aqui tem o Rio dos Cachorros. Aqui tem o Rio de Janeiro. Atenção, sim. Atenção vocês que moram às margens do Rio Mundaú, Rio Cururipe, minha mãe viveu Rio Santo Antônio, minha mãe viveu às margens do Rio Mundaú. Rio Camaragibe, Rio Manguaba. Para quem é de Alagoas que não conhece o Rio de Alagoas, vim aqui no Google, rapaz. É cola do Google. Não, eu tô vendo. Todas as águas e o Rio Amazonas, irmão Claudio Noy, irmão Marcel, todas as águas. Todo o Rio Amazonas. As águas do Rio Amazonas vão se transformar em sangue. Não, para aí. Releia o texto, Marcelo. Apocalipse 16 e 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. E se tornaram em sangue. Você sabe que todo rio é uma fonte. Toda fonte de rio é pequena, né? Você já viu a fonte do Rio Amazonas? Não. Pequena. Não parece que... Do São Francisco, na Serra da Canastra, parece que, na época que eu estudei, demorava não sei quantos minutos para encher um galão de não sei quantos litros. É uma coisa assim. Aí o que acontece? As fontes de águas também serão contaminadas. Água doce, que é água salgada, só depois que você dessalinizar ela para você utilizar. Inclusive, depois que o atual presidente está governando o Brasil, Israel já veio no Brasil e trouxe a tecnologia para dessalinizar a água do mar. Mas calma aí, água doce. Tu usa água doce potável para quê? Beber, cozinhar, lavar, tomar banho. Entenderam? Para construir. Ou seja, gente, apesar do texto não dizer quantas pessoas vão morrer, seguramente, pela falta de água, eu posso dizer que uma grande parte dessas pessoas que estão representadas por esse pedaço de papel ainda vão morrer. Isso porque a gente pode aguentar ficar sem comer. Agora, sem beber, velho, me parece que são 3 dias. Um adulto, 3 dias. 3 dias. O nosso corpo, ele é 70% de líquido. Eu tenho um exercício que eu costumo praticar, ultimamente eu não fiz, mas eu pratiquei já bastante, que é o ciclismo. Eu saí para pedalar, quando voltava, cerca de 30 quilômetros depois de pedal, eu já tinha diminuído no meu peso 600 gramas. Aí você toma o líquido, aí depois você pesa, você tá só uns 200, 300 gramas a menos, porque o corpo é líquido. Isso quer dizer que eu não vou tirar nenhum pedaço, aliás, eu vou tirar um pedaço pequeno, mas o texto nos deixa claro que praticamente todas as pessoas, praticamente, não serão todas, vão morrer. Marcel, vai sobreviver quem tiver água armazenada, Marcel. Vamos trazer uma colocação no assunto atual. Tá a guerra lá na Rússia e Ucrânia, né? Certo. Tá faltando água lá? Cara, eu não sei te dizer. Não. Tá escassez de alimento. E mesmo assim as pessoas estão fugindo. Medo de bomba e tal, essas coisas, de morrer, né? Explosão. Mas tem água. Agora imagina. Faltar água. Vocês estão compreendendo? E assim, o pessoal que está saindo da Ucrânia tem para onde ir, onde buscar refúgio. Gente, nesse período aí não tem lugar de refúgio. Não tem lugar de refúgio. Na grande tribulação que o Marcel está falando, não tem para onde correr.
Não Ah, tem, eu vou para o Brasil porque o Brasil é o país que tem mais água potável. não tem para onde correr. Acabou, gente. São todas as fontes de água, água doce transformada em sangue. Me permitam tirar um pedacinho desse papel aqui? Vou tirar um pedacinho aqui, um pedaço pequeno. Aqui vai alcançar o mundo inteiro. Gente, e para a pessoa morrer de sede, é 3, 4 dias, gente. E embora o texto não diga quanto tempo vai durar esse sangue nas águas, as águas transformadas em sangue, é preciso a gente entender também que além de ser transformado em sangue, haverá contaminação pelas mortes que ocorrerão nessas águas. Maciel, o que vem acontecendo no contexto aí, eu sei que você está falando com base no teu conhecimento prático do dia a dia, mas o que vem acontecendo aí é das pessoas pensarem, Marcel. Porque doença, rede social já era, iluminação elétrica já era. Já era. Vai voltar quase a um período das cavernas, porque transporte público não vai ter. Linhas aéreas daqui para ali para acolá, como? Esse avião vai pousar onde? De onde vem o combustível para esse avião? Quem é que vai trabalhar para refinar? O Brasil tem 17 refinarias. A Bahia, uma das William Santana, Deus te abençoe. Uma das refinarias da Bahia que foi comprada por estrangeiros, recentemente, por causa da guerra lá, eles simplesmente não querem trazer o petróleo para cá. O petróleo da Bahia subiu consideravelmente, agora recente. De onde é que virá o petróleo no período da Grande Tribulação? De onde é que vem roupa? De onde é que vem energia para passar roupa? A roupa vai ser lavada no riacho. E agora esse riacho se transforma em sangue. E aí, o que é que vai fazer? Gente, é algo a se pensar. O mundo estará num caos completo. Mas vamos seguir que ainda tem mais texto bíblico. Vamos ao quarto anjo, Marcelo. Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e 9. Você acompanha em casa. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. O sol, lembra que este sol estava pedrando? Isso. O sol, nas trombetas, eles pedraram. O sol escureceu o seu brilho, etc. E as pessoas estavam morrendo de frio. Eu disse que a nossa estrutura aqui não é uma estrutura que suporta frio. Não tem gás encanado aqui, tubulação de gás, aquecimento. Não tem. Mas agora a coisa inverte. Na quarta taça, o sol agora muda. Em vez de esfriar para nós, o que vai acontecer? Lê aí. Diz o seguinte, e o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Preste atenção, você vai ler o versículo ainda de número 9. Esse foi Apocalipse 16, 8. Mas abrasasse com fogo. Recente, eu estudei, até pesquisando esse assunto, como é que é o efeito dos raios ultravioleta do Sol na Terra? Existem planetas mais distantes do Sol do que a Terra que estão acabados, porque não tem a atmosfera que a Terra tem. A atmosfera é uma proteção natural. Aí você vai encontrar a atmosfera quando Deus, então, fez separação das águas. É como se a Terra ficou e criasse um globo de água em volta da Terra, onde tudo que entra em rota de colisão com a Terra, ele é queimado. E os astronautas dizem que a camada da atmosfera é uma coisa muito fina, quase não dá para se perceber. Mas acontece que, bem recente, falou-se do furo da camada de ozônio. E o furo da camada de ozônio fazia com que as pessoas na praia, que é algo delicioso, as pessoas não tomassem banho das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde. Por quê? Porque aquilo queimava. Aí eu fui para a praia, eu fui a Boa Viagem. Eu fui para a praia de Boa Viagem, lá em Recife. E eu não fiquei no sol. Todo mundo passou protetor, eu digo, não estou no sol, eu não vou passar protetor. Eu não passei protetor nas pernas, Marcel. E lá na barraca, eu perguntei para o rapaz, à tarde, até onde a maré vem? O rapaz disse, a maré vem até aqui. Eu digo, então eu quero minha barraca, meu guarda-sol aqui. Aí fiquei lá comendo peixinho, aquela coisa e tal, um queijinho na brasa, né? Ô, saudade daquilo lá. De boa. Marcel, quando terminou o dia que eu cheguei em casa, as minhas pernas estavam queimadas, mas queimada, deu queimadura na minha perna, do joelho até o dedão do pé. Porque a maresia que vinha de lá, com o calor do sol, a maresia queimava a minha perna. Aí eu pude entender esse texto melhor.
Porque os homens, na hora que a sua pele foi exposta ao sol diretamente, os raios ultravioleta do sol fará com os homens igual se faz com a carne de porco quando ela está no fogo, fazendo a pururuca. Aquilo vai estourar no corpo assim, Marcel. E aqui está dito, no versículo 8 do capítulo 16 de Apocalipse, eu agora vou ler o texto, que o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido, quer dizer, o sol não está permitido fazer isso com os homens. Deus não permitiu. Satanás quis ferir a vida de Jó e Deus disse, vá lá, toque no corpo, faça o que quiser, menos na vida, porque Deus não permitiu. E aqui está dito que fosse permitido que abrasasse os homens com fogo. Lê para nós o versículo 9. E os homens foram abrasados, gente, entenda-se, queimados, com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Eu estou vendo gente morrendo. Gente morrendo. Eu estou vendo gente morrendo. Se vocês não estão vendo, eu estou vendo. Eu preciso tirar um pedacinho desse papel aqui. Eu não sei quanto, porque a Bíblia não diz quanto. Mas eu estou vendo pessoas morrendo ao sol. Pessoas vivendo exclusivamente escondidas. Tem alguns filmes apocalípticos aí que eu orientaria você a assistir. Esses filmes que falam de mortos-vivos. Esse dos mortos-vivos aí é exatamente o período que vai acontecer quando procurarão a morte e não encontrarão, porque a morte estará presa por 5 meses, parece. A morte estará presa. É aquele dos mortos-vivos. Eu acho que tem até um The Walking Dead, uma coisa assim. Mas também existem filmes apocalípticos que ele mostra que o sol queima tanto que as pessoas andam em veículos, lá não vai dar para andar em veículo porque não vai ter energia elétrica, as usinas não vão suportar, os terremotos vão destruir as usinas, as chuvas de meteoro vão destruir as usinas, o calor do sol vai fazer com que tudo aqueça além do limite. Mas o filme mostra a pessoa andando num carro com uma frestinha bem pequenininha assim, para tentar suportar o calor do sol. E o texto está nos dizendo que será abrasado. Mônica Bauman. Tudo bem, Mônica? Como é que tá? Alas Bal para você. Vamos... para a quinta trombeta. Deixa eu tirar um pedacinho aqui. Porque eu tô vendo gente morrendo. Isso. E quem só trabalha no sol, como é que fica? Porque nem todo mundo trabalha em escritório, né? Pra você ter uma ideia, Claudio, ontem, alguém estava dizendo que o Rio de Janeiro está um calor aí que está passando 40 graus, né? Imagine nesse período. Não, nós já lemos que as pessoas vão se esconder nas cavernas. Gente, com muito respeito, com muita parcimônia, eu tirei um pedacinho bem pequeno. Com muito respeito, com muita parcimônia. Mônica, que entrou agora, pode ser que não entenda, mas aí eu te oriento, Mônica, que você entra no YouTube. Essa é a terceira parte de uma temática bíblica que nós começamos. Você procura no YouTube aí, e depois, parte 1. Aí você começa na parte 1 e você vai compreender o que nós estamos dizendo aqui, tá bom? Um abraço aí ao Harry, Joel e os demais. Vamos para a quinta taça. Olha o que está ficando. Vamos para a quinta taça. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre... Apocalipse 16, versículos 10 e 11. Continua. O 10 diz assim, e o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Isso. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Pronto. Nós não temos como objetivo falar sobre o anticristo, o falso profeta, o reino da besta. Mas, falando também, o anticristo vai se estabelecer, que a besta aí é a besta que saiu do mar, o anticristo. A besta que sai da terra é o falso profeta. E essa besta vai querer adoração como se fosse Deus. Inclusive, isto marcará a metade da grande tribulação e o rompimento da falsa paz política que haverá entre judeus, palestinos e o resto do mundo. Inclusive, ele vai buscar a adoração dos judeus. E quando essa besta se estabelecer, ela vai fazer para si um trono. Lembre-se que lá atrás, em Isaías já está dito que ele quer fazer um trono. Satanás tem vontade de fazer um trono, que é o dragão. É a trindade satânica. O dragão, a besta do mar e a besta da terra. O anticristo vai estabelecer um trono. Um trono não quer dizer que é um trono como nós tínhamos no passado. É algo novo. É um grande prédio, é um World Trade Center,
é um local assim onde nós temos o Vaticano, por exemplo, a cidade do Vaticano é uma cidade que é um país, uma cidade-estado. Ele poderá fazer uma coisa dessa natureza também, só que nós temos que um anjo, para mostrar para todo mundo que quem está adorando a besta está errado, além de ferir as pessoas que têm o sinal da besta, ele vai também fazer com que o trono da besta se torne tenebroso. Tem uma versão aí, Claudio, que diz assim, a maioria das versões diz trevas, escuridão. Escuridão, densas trevas. Ou seja, se na quarta muito calor, muita luz do sol, agora no trono, naquele espaço ali, vocês sabem que isso é possível, porque se nuvens vierem aqui sobre a nossa cidade, a cidade fica escura. Pode haver um eclipse e aí por diante. Ou a gente pode voltar lá em Êxodo, quando Deus mandou a praga das trevas no Egito. A região de Israel estava luz do sol, bonitinho, mas... Lembra que nós já comentamos que luz é algo independente de sol? Isso. Não existe luz por causa do sol. Eu agora estou tendo luz e não é do sol. Então a luz, ela não está adstrita, limitada ao sol. A luz, ela é independente do sol. É difícil de compreender isso aí, mas luz é uma coisa, sol é outra. O sol também transmite luz. Mas mesmo sem o sol, existe dia e existe noite. É um negócio muito interessante de se compreender. Mas eles ficarão tão tenebrosos que o texto diz, cadê o versículo? De número 11. O seu reino se fez tenebroso e eles morderam suas línguas de dor. Eles vão sofrer no local onde está o trono da besta. Não estou registrando pessoas morrendo nesse momento, logo não vou tirar um pedaço. Porém, lê o versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Pronto, então nós estamos sobrando isso aqui porque nós não estamos querendo rasgar o papel sem o texto dizer exatamente que tem pessoas morrendo. Agora vamos ao sexto anjo. O sexto anjo também vai derramar a sua taça sobre o mundo. Edilson Santos, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Lembrando, Claudio, que essas dores e essas chagas, como falamos anteriormente, aqui está sendo julgados que aceitaram o anticristo. Os que receberam a marca da besta. Haverá algumas coisas que alcançará os outros, porque, por exemplo, quando vier chuva de meteoro para todos, por causa que está pegando exclusivamente eles. Isso. Certo? Então, vamos aí ao sexta, próximo, né? ao sexta taça, Apocalipse 16, do 12 ao 16. Diz assim, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Rio Eufrates é a divisão, preste atenção, Rio Eufrates é a divisão entre a Ásia, o extremo oriente e a Ásia onde está Israel. Do Rio Eufrates para lá, você tem budismo, shintoísmo, confucionismo, Coreia, Japão, Mongólia, você tem isso para lá. Para cá, do Rio Eufrates para cá, você tem de Babilônia para cá, chegando em Jerusalém, Egito, por ali. Vamos ver o que vai acontecer. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Os reis do Oriente, lá de Israel. Israel é Oriente para nós. Nós somos Ocidente para Israel. Mas de lá de Israel, o Oriente de Israel é o que está depois do Rio Eufrates. Israel é Ocidente desta região. Aí a gente tem que abrir os olhos para a China, Exatamente, exatamente. Tem que pegar o mapa. Você que estuda a Bíblia tem que pegar o mapa, Rio Eufrates, fazer uma linha e dizer tudo isso aqui que está para cá, o rio vai secar para que essas pessoas passem. E um detalhe, o Rio Eufrates já secou uma vez para provar que isso é possível. Continue lendo aí. Você lê o versículo de número Ainda 12. Versículo 12. Isso. E as suas águas secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Versículo 13. E da boca do dragão. Dragão, aqui agora já não é a besta, aqui agora já é o próprio Satanás. E da boca da besta. Aí agora nós já temos aqui o anticristo. E da boca do falso profeta. Que é outra besta, é a besta que saiu do mar. Vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a espíritos de rã. Aqui é uma visão que João teve. João viu espíritos
como espíritos de rãs saindo da boca dos três, do dragão, da besta do mar, que está governando a política, e da besta da terra, que é o falso profeta que está lá em Israel. O melhor entendimento é que essa besta da terra é a terra de Israel. Ele viu sair espíritos como que de rãs. Continue lendo, versículo 13, 14. Porque são espíritos de demônios. Continue. Que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Esta é a grande batalha do Armagedon. Esta é a grande batalha do Armagedon. Quando as nações do mundo virão para a batalha do Armagedon para guerrear contra Israel. Nós não vamos aprofundar aqui na batalha do Armagedon. Poderemos depois fazer uma live só na batalha do Armagedon. E eu acho muito interessante, Claudionor, porque eu vi esses dias um pregador dizendo que o Putin ia reunir as nações em Gog e Magog. Não, moço, não me diz uma coisa dessa, não. Gente, Gog e Magog, se o arrebatamento da igreja for hoje, Gog e Magog... Você não tem vergonha de falar mal de alguém assim ao vivo, não, Marcel? Alguém, a pessoa disse ao vivo. Mas não disse não, Marcel. Disse não, Marcel. Disse. Tá escrito que Gog e Magog é no final do milênio. Ou seja, se o arrebatamento acontecer hoje, gente, Gog e Magog vai acontecer daqui a 1007 anos. E 45 dias. E 45 Nós dias. vamos explicar esse negócio de 1007 anos e 45 dias. 1007 anos e 45 dias. Putin vai viver tanto tempo assim? É um filho de um Putin, né? É um filho do Putin mesmo. Ô, irmão, pregador que anda... Ô, Daniel, nesta live eu já fiz referência a você, viu, Daniel? Se eu fosse você, depois eu assisti essa live do início, que você tá com moral. Fiz referência a você aqui. Depois faz uma live sobre Armagedon para nós entendermos. Vou fazer. Eu acho que eu já tenho aí, Daniel, uma live, mas depois eu vou chamar o Marcel, porque o Marcel é muito bom, que eu pesquiso uma coisa, ele pesquisa outra, e depois a gente junta as duas aqui. Quando eu falo, dá luz para ele, quando ele fala, dá luz para mim, mas nós vamos falar. Esse aí é o Daniel Anjos, que eu falei nesse instante. Então, voltando aqui. A batalha do Armagedon, que não tem nada a ver com a batalha de Gog e Magog, lamento para os pregadores que estão ensinando isso aí, ela vai ser instruída pela trindade satânica, pela tríade satânica. E aqui, gente, a mortandade será enorme, porque as nações virão para Jerusalém. E tem um irmão aqui da cidade que disse que não vai haver a batalha do Armagedon. Ô, meu irmão, não vou citar teu nome aqui não, mas seria bom que você acompanhasse essa live. Tá lendo a Bíblia cabeça para baixo, esse camarada? Napoleão Bonaparte, numa das suas incursões, 1700 e alguma coisa, ele chegou no Vale do Megido. E quando ele viu o Vale do Megido, ele parou e disse: mas que local extraordinário para uma batalha. A batalha do Armagedon vai acontecer e o restante do mundo restarem estarão lá reunidos para guerrear, para uma batalha contra Israel. Porque na mente deles, Israel é o responsável, e pela influência que vai exercer o anticristo, Israel é o responsável por tudo que estará acontecendo. Continua a leitura que eu acho que você terminou. Esse local onde vai acontecer é o chamado Vale de Josafá? Vale de Josafá, Vale do Filho do Inom. É um vale que ele fica abaixo de Jerusalém e segue. Por exemplo, aqui está Jerusalém, aqui está o Monte das Oliveiras, aqui está a Porta Formosa na frente, e embaixo tem até um cemitério que fizeram, e dali subindo em direção a Samaria, do vale do lado do Jordão tem um vale. Esse é o Vale do Armagedon. Aí eu recomendo, que já foi recomendação que o Claudiano passou para mim, Israel com a Aline. A Aline tem um vídeo, uma live nesse vale, gente. Exatamente. E ela explica direitinho por que Deus escolheu esse vale. Aliás, preste bem atenção no texto. O texto diz que essa batalha vai acontecer naquele grande dia do Senhor, ou seja, Deus determinou o dia. E o local. O grande dia do Senhor ali, ele não é exclusivamente só aquele dia. Ele fala da grande tribulação, mas depois a gente traz esse princípio de interpretação. Entrou alguém aqui que deu um bom dia, participou para nós, o Paulo José, Deus abençoe. Agora, e acabou de entrar Claudinei Araújo, está dando a parte do Senhor, Deus abençoe também. Deus abençoe. Essa é a terceira parte de um estudo que nós já começamos. E depois, parte 1, parte 2, essa é a 3. Pois bem, continua o texto que eu acho que você não terminou. Eis que venho como ladrão. Jesus está dizendo na sequência. Isso. Bem-aventurado aquele que vigia
e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Esse nu e vergonhas aí, pelo contexto do texto, não fala de roupa. Está falando de uma forma figurada. Se você quiser aplicar só essa parte a alguém, é verdade, não deve andar nu nem expondo as suas vergonhas. Mas aqui é uma prova de que alguém não tem em que se proteger. Aquele que está segurado em Cristo está firme. Tem base firme e tem proteção. Mas aquele que não está segurado em Cristo, qualquer que seja a sua proteção, é como se ele tivesse exposto, é como se ele tivesse nu, é como se ele passasse vergonha. Porque neste momento da Batalha do Armagedon é que vem a prova dos 9. Inclusive, dos que estarão na Batalha do Armagedon, logo após, alguns serão chamados de ovelhas e outros serão chamados de bodes. As ovelhas à direita, e nações que estiveram a favor de Israel na Batalha do Armagedon. Os bodes à esquerda, nações que estiveram contra Israel na Batalha do Armagedon. Aos da direita dirá: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o Rei dos Céus que está preparado para vós desde a fundação do mundo. É para eles esse texto. Mas aos da esquerda dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Estes aí estarão nus, despidos de forma figurada, e serão lançados direto no lago de fogo e enxofre, junto com o anticristo e com o falso profeta, que é o chamado julgamento das nações, e não passam mais pelo juízo final, já vão direto. Esses aí já inauguram o que tem de pior, já inauguram nesse momento. O julgamento deles é ali, não há mais naquele momento. Mas vamos à frente, porque tem pessoas para morrerem aqui. Ó. Nós não tiramos alguns pedaços, porque a Bíblia não disse as quantidades, mas nós estamos trabalhando com exclusivamente o texto bíblico. Se você pegar desde o início, você vai entender o que nós estamos a dizer. Terminamos o versículo de número 16? Isso, terminamos. Pronto, então a sexta taça. Agora nós vamos para a sétima e última taça, para nós compreendermos o que acontecerá ainda com o mundo. Lê Apocalipse capítulo 16, versículos 17 a 21. Marcel. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Para aí. Nós lemos que o vento estará parado. Nós lemos, cria esse ambiente aí, que o sol está queimando. Nós lemos que vai ter trevas. Haverá trevas lá no trono como é que o menino diz? Do capiroto. Certo, do anticristo, da besta. E agora você... Sim, diga. Nós lemos sangue nos rios, no mar. Homens morrendo daqui, meteoro daquela, tal. A quantidade da população está pequena. E você está me dizendo agora, no versículo de número 17, que o ar vai ter problema também? Vai ter. Vocês estão vendo, gente? Às vezes a pessoa fica na igreja, com todo respeito, e as mensagens são aquelas mais extraordinárias possíveis. Sim, mas por que não prega os espinhos? Pregadores de rosas. Pregue os espinhos também. Pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor. Deus é amor. Mas é justiça também. Vocês estão entendendo? Haverá uma oportunidade até o arrebatamento da igreja. Pós-arrebatamento da igreja, os homens vão suportar. E aqui, como se não bastasse mais nada, o ar parou também. O ar contaminou também. Rapaz, com o ar contaminado, a gente fala o quê? Se o fôlego de vida está no ar. Rapaz, eu peguei Covid e eu saí de lá com a convicção que a essência do homem é respirar. E foi-lhe feito alma vivente. A essência do homem... E sem o ar para respirar. E não é só isso. Já houve terremoto lá atrás, que os montes mudaram do seu lugar, que já morreu muita gente nos terremotos, nós estamos lendo aqui. Mas o texto ainda diz
Houve vozes e trovões, relâmpagos, e houve um grande Houve terremoto, um grande terremoto. como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tu tá me dizendo que o terremoto que teve lá atrás, que já matou não sei quantas pessoas da Terra... Fichinha perto desse Não, aí. o terremoto de lá matou 1/3 da população. E agora tem um terremoto que nunca houve igual. Eu vou pedir licença a vocês para tirar mais 1/3 disso aqui, pelo menos 1/3, que esse aqui é maior do que o outro. Olha, vou tirar mais 1/3 disso aqui, porque lá matou 1/3. Se lá matou 1/3, com todo respeito, eu vou tirar mais 1/3 aqui. Olha. Eu fiz uma pesquisa rápida agora, Claudionor. Ó. O maior terremoto registrado até hoje no mundo aconteceu no dia 22 de maio de 1960. Foi no Chile. Ele alcançou 9,5 graus na escala Richter, certo? E matou muita gente. Este é um terremoto que o planeta inteiro vai sacudir novamente. A quantidade está diminuindo, gente. Não vê quem não quer. Quem não quer. A quantidade está diminuindo. Mas vamos continuar lendo o texto. Aí, continua aqui, vamos lá. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. A grande cidade, eu não sei se eu preciso ler o texto para saber se está falando de Jerusalém ou se está falando da Babilônia, que o texto bíblico às vezes ele fala de Jerusalém, às vezes fala de Babilônia. Isso. Mas de qualquer sorte fendeu-se, não, é Jerusalém. Jerusalém. 3 partes, é Jerusalém. A grande cidade fendeu-se em 3 partes e as cidades das nações caíram e da grande Babilônia... Não, para. Jerusalém é uma cidade. Tem a Jerusalém antiga, Jerusalém moderna, tal, é uma cidade que lá tem 3 religiões. Os judeus, os cristãos e os muçulmanos, dentro da mesma cidade. Mas o texto continua dizendo que as cidades... Cidade das nações. Qual é esse aqui? 19, 20, 21. Versículo 21 de Apocalipse 19. As cidades das nações caíram. As cidades das nações seriam todas as cidades? Luiz Eduardo Magalhães. Qual a cidade que tu saiu? Alagoas. Maceió. Delmiro Gouveia, também sou de Alagoas. Cristópolis, onde eu morei. Barreiras, onde eu morei. Ou está falando das cidades capitais? As capitais das nações. No caso do Brasil, Brasília. Eu não sei. Mas diz as cidades das nações caíram. Estas cidades, com terremoto, acabaram-se. Olha, Cleonel, tem uma curiosidade aqui. A versão King James, e a gente trouxe essas versões porque a gente sabe que tem versões que são mais próximas dos originais. A versão King James diz assim: imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadoras proporções quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a terra. Versículo 19. A grande cidade foi dividida em 3 partes, aqui é Jerusalém. Né? E as cidades das nações simplesmente desmoronaram. Aqui fica a seu critério a interpretação. Eu estou somente lendo o texto bíblico. A versão da linguagem de hoje diz assim: e as cidades de todos os países foram destruídas. Pronto. Agora eu faço uma pergunta a você. Quanto mais desse papel aqui eu posso tirar? Eu não sei. Mas diz que as cidades desmoronaram, gente. Até porque o grande terremoto atinge todo o mundo, todos os países e todas as cidades. Vocês estão entendendo? Então, não, eu não vou nem tirar. Então, assim, Claudionor... Se essa aí é consequência do grande terremoto, eu já tirei aqui um pedaço. Então, não vou nem tirar. Então, assim, o prédio mais alto do mundo, que se não me engano agora é o Dubai, vai cair. O prédio aqui no Jardim Paraíso, em Luiz Eduardo Magalhães, vai cair. Esse prédio onde nós estamos agora, esse primeiro andar... Vai para a terra. Vai cair. Essa construção que tu me falou agora há pouco, Marcelo, Deus abençoou, está me ajudando nessa construção. Amém, Deus está abençoando. Só que nesse dia, essa vai construção... Cair. Sua casa, ainda bem que você está assistindo agora. Ainda bem que eu já vou estar morando em Rua de Ouro, porque a gente vai estar morando em Nova Jerusalém. Josué Amaral, que está nos assistindo. Eu não sei se você está no trabalho ou se está em casa, mas aonde você estiver, esse prédio, essa casa que você está agora... Exatamente. Um abraço, Josué. Entenda que o negócio é muito sério. Vamos na sequência do texto, Marcelo. Vamos na sequência do texto. Faz que nem Claudionor disse.
Vamos se ajeitar para a gente estar morando no céu nesse Moço, período? vamos servir a Jesus, vamos ser crente, gente. Vamos ser crente, porque depois do arrebatamento não é fácil, não será fácil. Mas Continuando, continuando aí. e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho, da indignação da sua ira. Pronto, essa grande Babilônia aqui, deixa eu até explicar, porque pode ser a cidade de Babilônia não é que não existe mais. Pode ser Roma ou pode ser qualquer cidade que representa... Uma sede religiosa, né? Pode ser também. Mas na realidade ele representa uma... não é um desrespeito contra Deus, ele representa... A Babilônia, ela vem trazendo tudo aquilo que você despreza a Deus, que você... Tem uma palavrinha que está me fugindo da mente, é porque está ao vivo e eu tenho que trazer essa palavra. Mas provavelmente seja Roma, mas eu não vou categorizar aqui não, sumiu aqui a mente. É um sistema corrupto, pronto, é um sistema corrupto religioso, é nessa linha que trata a Grande Babilônia. Deus agora vai trazer uma ira específica para ela. Uma ira específica. Deus já trouxe ira específica para o trono da besta. Deus já trouxe uma ira para a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém vai rachar. Homens estarão morrendo lá atrás. Nós já lemos aqui. Eu nem tirei um pedacinho pequenininho porque não disse a quantidade. Mas Deus agora vai trazer a ira específica sobre Babilônia. Sobre este sistema corrupto. Continue lendo. E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. As ilhas, você está em qual versículo? Eu estou no versículo número 20. Versículo 20. As ilhas sumirão. Lá atrás os montes mudaram de lugar. Aqui, depois que houver esse terremoto, não haverá mais ilha. Não haverá mais ilha. Serão aplanados os montes. Os montes que lá atrás mudaram de lugar, saíram do seu local por causa das placas tectônicas se movendo, eles agora são peneirados e desaparecem. Não haverá mais monte depois do derramar da sétima taça, onde haverá esse terremoto que vai... Gente, é muita gente morrendo. Desse restinho que ainda falta, é muita gente morrendo. Versículo de número 21, Claudionor. Versículo número 21, leia. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. Não, um talento, gente, me parece que pesa 42, de 38 a 45 quilos, mas me parece que o peso mais aproximado é 42 quilos. Aqui na linguagem de hoje diz 30 quilos. 30 quilos, beleza, vamos ficar com, já que tem um texto ali, eu não vou discutir, o texto diz 30 quilos. Quanto pesa um carro popular? Certo, um carro popular deve pesar uns 1.000 e poucos quilos. A questão não é essa. Você pega uma caneta destas, pesa o que aqui? 50 gramas? Não pesa, eu acho que não pesa 50 gramas. Você pega uma caneta desta, sobe a uma certa altura e solta essa caneta de lá e bota a cabeça embaixo para você ver o que vai acontecer. Eu estava recentemente assistindo algo onde crianças brincando subiram num prédio e cada uma pegou um tijolo, tratando sobre menores infratores. E de lá de cima eles tão somente soltaram os tijolos. Só que o tijolo caiu na rua. E outra criança ia para a escola passando na hora. E um desses tijolos caiu na cabeça dessa criança. Imediatamente a criança caiu, porque o impacto, a pressão do impacto... Ó, Andrinho acabou de entrar ali, ó. Andrinho! Mestre Anderson! Andrinho, nós demos moral para você aqui. É o rabino da Adelém, viu? Andrinho aí é potência. E esse tijolo pegou uma proporção tão grande que caiu na cabeça desta criança e a criança morreu, porque o impacto é muito grande. Agora eu quero que você calcule
Poderia não, eu vou colocar metade aqui, na Batalha do Armagedon. E estes demais que se reuniram vindo do Oriente, o rio Tigres, o rio Eufrates seca, e as nações se reúnem, tal. Estes que vieram para batalhar na Batalha do Armagedon, Apocalipse 19, versículo 21, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Montado no cavalo branco. Então, Claudionor, você está me dizendo que depois dessa... vai sobrar gente que passou pelas úlceras, que não morreu por causa das águas no mar, das águas do rio transformadas em sangue. Que não morreu pelos selos, pelas trombetas, pelas taças. Isso. Aí chega na Batalha do Armagedon, ainda tem gente viva lá. Tem uma mixaria. E essas pessoas não se arrependeram depois que viram tudo isso, blasfemam de Deus. Quem não se arrependeu até esse presente momento vai sobrar para o julgamento das nações. Aí chega no julgamento das nações. Se acontecer de alguém passar por tudo isso e não se arrepender, vai para o julgamento das nações. Até porque os que morreram durante esse período de 7 anos são chamados de mártires da grande tribulação. Estes ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Mas se alguém desse aqui não se arrependeu, o Senhor agora os chamará para o julgamento das nações e colocará à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Os da direita serão convidados para adentrar no reino milenar de Cristo e os da esquerda serão lançados direto no lago de fogo e enxofre. Então, e Israel, o restolhozinho de Israel, Romanos 9, 27, será salvo. Aí de Israel e destes convidados para entrar no milênio é que surgirá a geração milenial. Então você está me dizendo que embora esses 7 anos seja uns 7 anos que a princípio será anunciado como anos de paz, na verdade serão anos de morte. Aí é onde é que está. O que muita gente pensa que é anos de paz é paz política, e é uma paz política que envolve Israel e os muçulmanos, uma paz que durará no máximo 3 anos e meio. E até aqui... porque não é 3 anos e meio, porque Jesus arrebata a igreja, e logo depois do arrebatamento da igreja, tem um prazo, 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, eu não sei, para o anticristo se revelar. Ele vai se revelar, ele vai trazer uma ideia, então as Nações Unidas vão ter que receber essa ideia, aceitar essa ideia. Pode ser que o período de paz não dure 3 anos e meio, mas na metade da semana essa paz acaba. E assim, nesse período chamado de paz, já começa a surgir mortos, por exemplo, daqueles que não se inclinarão ao sistema. Não se inclinarão ao sistema, e aí a gente precisaria agora voltar a falar do anticristo. Isso. Então veja que estas mortes que o Maciel está falando, nós não registramos. As mortes da perseguição, as mortes do sistema, as mortes da inanição. Nós falamos de pessoas que vão morrer lá atrás na abertura do selo pela morte que é oriunda da guerra. Aí pessoas vão morrer. Nós já falamos sobre isso e a quantidade também nós trouxemos. Mas muitas outras pessoas, em consequência disso, estarão morrendo por causa de falta de comida, por causa de falta de remédio, por causa de uma grande quantidade de coisas. Por exemplo, nós hoje vivemos, onde eu já disse, que o mercado é bem ali, a torneira é bem ali, a energia está bem aqui, o calor está ali, o resfriamento do ambiente é só ligar, ó, o ar-condicionado está ali, ó, não está a 5 metros de distância o ar-condicionado. Mas naqueles dias não terá isso. E aí a Bíblia diz, ai das grávidas, pensa numa mulher grávida nesse período, misericórdia, e das que amamentam. Alguém vai dizer, tá, mas todas as crianças vão ser arrebatadas. Ó o dedinho, eu tenho uma live aí sobre o que acontecerá com as crianças pós-arrebatamento. Se você tiver coragem, assista, para você ter consciência que o filho segue a sequência do pai. Ah, mas é inocente. Leia o texto bíblico lá que você vai entender. E assim... Então você está dizendo, Claudionor, que haverá na grande tribulação aqueles que vão morrer por rejeitar o anticristo, vão morrer aqueles que rejeitaram a Cristo e vão morrer aqueles que aceitaram o anticristo. É isso aí. Os que aceitaram o anticristo vão morrer diretamente do próprio Deus. Deus vai mandar coisas diretamente para eles.
E assim, gente, nós já entramos em Apocalipse 19 e aqui encerra o período da grande tribulação, porque agora no Apocalipse 19 começa o milênio. Eu quero só fazer a comparação. Este aqui é a quantidade de pessoas que tinha quando a igreja foi arrebatada, o que restou do mundo. A igreja já não está aqui, a igreja saiu daqui já. Magna Regiane, tudo bem? Seja bem-vinda. E esta daqui é a quantidade de pessoas que restará viva no final da grande tribulação. Em alguma parte aqui nós perdemos alguma coisa, porque o cálculo mais aproximado é 3%. Eu não sei se isso aqui dá 3% disso aqui. Se aqui seria 100% e aqui seria 3%, não sei. Mas é algo que dá para se pensar, porque você não pode pensar que essa quantidade de pessoas vai morrer e que você não faz parte dela. Você não pode pensar que o arrebatamento da igreja vem, que as consequências da grande tribulação vêm e ele não vai te afetar. Você adquire sua renda de onde? Na grande tribulação você não vai ter. Você adquire tua comida de onde? Na grande tribulação você não vai ter. O remédio vem de onde? O tratamento de saúde vem de onde? A tua casa, o teu lazer, o teu conforto vem de onde? Na grande tribulação você não vai ter. Então, fica aqui a conclusão da nossa live. Essa é a terceira parte, para levar você e todos os ouvintes a refletirem o que vai acontecer no mundo pós-arrebatamento da igreja e depois. E levar você a pensar que é melhor estar pronto para subir com Cristo, que isto é uma escolha sua. Eu ouvi recentemente alguém, até conhecido nas mídias sociais, é um pastor jovem, não vou citar o nome por questão de ética, muito famoso no Brasil, e ele falando sobre a grande tribulação e arrebatamento da igreja, ele citou algumas razões porque ele não acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E um dos argumentos dele foi o seguinte, que ele prefere passar pela grande tribulação. E eu lamento muito. Eu também lamento. Lamento muito. Eu fico triste pelos pregadores que pregam muito. Rapaz, eu conheço gente que parece que ele foi quem criou a Bíblia. De tão profundo. Então, gente... Tem um aí mesmo, que é um... é um camarada que não tem uma boa índole, não. Mas que prega, rapaz. O camarada pega a Bíblia. Eu digo, meu Deus do céu, mas é meio sem vergonha. O tempo todo a rede social está aí criticando ele, as mídias, etc., pelas coisas erradas que ele faz. Mas eu fico pensando, por que não prega isto aqui? Porque tudo depois que a igreja for arrebatada. Então há necessidade de nós nos atermos a isso. Meu amigo, eu quero encerrar. Beleza? Acredito que já é o suficiente para os nossos amigos. Gostaríamos que vocês refletissem, se inscrevessem no canal lá do YouTube. Daqui a pouco estará no YouTube, já está aqui no Facebook, estará no Facebook do Maciel, no meu Instagram, no Instagram dele. Que você se inscrevesse no canal, comentasse, curtisse, compartilhasse, enviasse para alguém. E lesse, ouvisse, reouvisse, ouvisse de novo, meditasse em cada coisa. Confira nas escrituras tudo que a gente falou aqui. Confira os textos. Se nós erramos alguma coisa, manda pra gente aí, ó, vocês erraram. Bota um comentário bem aí para todo mundo ver que nós erramos. Se não, se converta. Sirva melhor o Senhor Jesus, porque breve Ele voltará e nós queremos te encontrar na eternidade. Eu vou encontrar esse cabo velho. Eu gosto muito de algumas igrejas que quando vão entregar a ceia, eles trocam o cálice da ceia, né? Um sai, entrega para o outro, aí pega, depois troca com o outro. E a frase é, eu quero te ver na eternidade. Então, Marcelo, eu quero te ver na eternidade. Poxa, a gente vai se ver lá. Eu quero te ver na eternidade também. Quero toda a minha família na eternidade. Esposa, mãe, filho, irmão, sobrinho, cunhada, sogro, etc. Eu quero todo mundo na eternidade. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Claudionor, Pai do Senhor, muito obrigado. Deus abençoe os nossos amigos, dizendo... Tudo isso que nós falamos aqui que irá acontecer depois do arrebatamento, até esse exato momento está sendo dada a oportunidade para que você não passe por nada disso. Não perca. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e vem mais live por aí, viu?